Olá, graça e paz, bom dia. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade em comentar através de um vídeo as Escrituras. Chegamos a Romanos capítulo 10, né? Como nós vimos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é dividida em alguns pontos e nós fundamentamos, primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3 na condenação, do capítulo 3 ao capítulo 5 na justificação, do capítulo 6 ao 8 na santificação e do capítulo 9 ao 11 na dispensação. E essa questão da dispensação, como eu expliquei no vídeo de ontem, é interessante, porque aqui nós vamos ver no capítulo 10 a seguinte afirmação: a rejeição de Israel é inteiramente por sua própria causa. Não tem nada a ver com Deus. Deus não é o autor dessa rejeição, mas foram os próprios judeus que não receberam ou reconheceram, né, o seu Messias. Eles tinham as escrituras, eles tinham as alianças, eles tinham tudo que facilitava a compreensão. Mas, infelizmente, eles estavam cheios de orgulho, arrogância, estavam cheios de autossuficiência. Ao invés de servirem a Deus em espírito, ao invés de servirem a Deus em verdade, eles criaram uma religião e criaram um núcleo. Para vocês terem ideia, no tempo de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes. E isso não podia. Então, a religião estava envolvida com a política e tinha-se muito discurso e pouca prática. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo diz assim: o meu desejo para com o povo de Israel é que eles sejam salvos. Posso testemunhar, eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça que vem de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Sempre quando rejeitamos a justiça que Deus nos oferece, nós vamos fundamentar uma justiça própria, que não valida a nossa comunhão com Deus, que não valida uma vida, vamos dizer assim, respaldada por Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, porque ela está fundamentada em cima de esforço próprio. E nós precisamos entender, Deus, ele é quem justifica, ele é o justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Nós precisamos apenas crer, amém? Por quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5. Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de ti. A justiça que vem da fé diz: a palavra está perto de ti. Ele diz assim: na tua boca e no teu coração. Amém? Se confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Veja bem como Paulo tinha essa visão de que Deus ele era abençoador. Amém? Então ele diz assim, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele não tem distinção nenhuma, irmãos. Amém? Todo aquele que ele está falando aqui, ele vem falando de judeu e de gentil, mas qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor, essa pessoa será salva. A salvação, ela é aberta para todos. Amém? Todos serão salvos? Claro que não. Aí, versículo 14. Veja a obra da igreja. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas obras, as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Consequentemente,
A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que ouviram. A sua voz ressoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes com quem não é o meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías ousamente diz, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, um povo hostil, um povo obstinado. E nós temos que ter muito cuidado, igreja, para que, pelo conhecimento que nós recebemos após o novo nascimento, a gente não venha a ser esse povo aqui, amém? Desobediente, rebelde, obstinado, mas que nós possamos, através da fé, fluir com o Espírito de Deus, receber a graça e o favor de Deus e não receber de forma vã. Veja, ele tinha o propósito para Israel, anunciou a mensagem de Israel, mas o conhecimento incha, só o amor edifica. É muito importante nós entendermos isso, porque hoje Deus está derramando da sua graça e do seu favor, Deus está desejoso de nos guiar na sua verdade e através dos seus caminhos, mas nós precisamos, em nome de Jesus, ter um coração maleável, amém? Sermos obedientes e sermos submissos ao Senhor, porque fazendo assim, nós vamos desfrutar de algo maravilhoso. Então, nós estamos ainda vendo essa questão dos israelitas, amém? E essa questão da dispensação. É como se Paulo tivesse aberto um parênteses aqui no capítulo 8, né, para depois ele pudesse aplicar. Então, como ele tinha falado a respeito da justiça da fé, ele tinha que trazer essa realidade dos judeus, porque existiam promessas no Velho Testamento. E essas promessas não podem cair por terra. Então, Paulo está explicando essa questão da mudança da dispensação e essa questão das promessas feitas aos judeus, amém? E no capítulo 12, nós vamos ver que ele vai aplicar a doutrina que ele ensinou, amém? Nós estamos ainda nesse período da dispensação. Amanhã nós vamos contemplar o remanescente de Israel no capítulo 11 de Romanos. Deus abençoe você, tenha um bom dia e uma boa semana. Um grande abraço.